nós queremos ter uma palavra bem prática sobre essa questão da isca. E você que já tem participado dos cultos nas últimas semanas, ou tem assistido os vídeos, já entendeu que a isca de Satanás é a... Vamos ver quem fez a lição de casa. A isca de Satanás é a ofensa. E, meus irmãos, a isca, ela é um atrativo de uma armadilha. E a intenção da armadilha é te matar ou te prender. A isca de Satanás é um atrativo para te aprisionar, para te colocar num cativeiro espiritual. E nós temos a oportunidade de sermos ofendidos todos os dias. Eu e você podemos receber ofensas todos os dias. Você pode ser ofendido na sua casa, pelas pessoas que você mais ama, quando elas frustram as suas expectativas. Nós podemos ser ofendidos no nosso trabalho, nós podemos ser ofendidos com os nossos amigos, e nós podemos ser ofendidos na igreja. Talvez você vai falar assim, na igreja, pastora? Na igreja não, na igreja só tem santo, né? Mas se você nunca foi ofendido na igreja, eu quero te dizer que isso pode acontecer. Às vezes as pessoas usam palavras que nos machucam, ou usam expressões ou até brincadeiras que nos ferem. A questão é que nós podemos ser ofendidos todos os dias, em qualquer lugar. A questão é como nós lidamos com a ofensa. A maneira como você lida com a ofensa vai determinar o seu futuro, vai determinar a sua liberdade espiritual. E ao longo desse período de jejum, nós assistimos vídeos do pastor John Bevere, nós ouvimos mensagens aqui no culto, nós estudamos essas mensagens nas células, e eu creio que todos aqui já têm um bom entendimento, uma boa base do que é essa isca de Satanás, de como a ofensa acontece. Eu acredito que todos já têm uma base sobre esse assunto. E a minha intenção nessa noite não é ensinar mais nada de novo para a igreja. Quando eu estava meditando nessa palavra e preparando essa última mensagem, então, dessa série de mensagens, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que não era necessário ensinar mais a igreja, mas ajudar a pôr em prática. A minha intenção hoje é que tudo que você já ouviu sobre ofensa, você consiga colocar em prática nessa noite. Amém? E essa é a nossa maior dificuldade, meus irmãos. Pôr a palavra de Deus em prática. Eu queria que você prestasse atenção aqui comigo. Nós estamos na mesma igreja, nós ouvimos as mesmas mensagens, nós temos os mesmos pastores, nós temos a mesma Bíblia, nós servimos ao mesmo Deus, nós vemos famílias e pessoas vivendo sonhos de Deus e outras vivendo um pesadelo. Já perceberam isso? Porque a nossa dificuldade não está em receber a palavra, não está em entender a palavra, não está em ser ensinados. A nossa dificuldade é pôr o que aprendemos em prática. E a mensagem de hoje, ela vai ser um teste se você tem entendido o que é ofensa ou não. Porque o que Deus me direcionou a ministrar nessa noite é uma palavra dura, direta e de confronto. Não se compara com a palavra do pastor Alessandro da semana passada. Mas é uma palavra direta e vai confrontar você. E, meu irmão, se você ainda se ofende quando a palavra de Deus é ministrada, se o pastor prega e você se ofende com a palavra pregada, eu quero te dar uma sugestão. Que você volte a assistir os 12 vídeos e que você recomece o jejum, porque você ainda está mordendo a isca de Satanás. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. A minha intenção nessa noite não é ofender ninguém, mas te motivar a resolver os seus conflitos. Essa noite vai ser uma mensagem diferente, porque nós vamos trabalhar ponto a ponto, uma forma prática. A cada ponto que eu for ministrando aqui, nós vamos parar e vamos orar. A cada ponto, eu vou convidar você a tomar uma decisão do que você quer fazer com isso. Porque nós já fomos ensinados, nós já fomos ministrados, e hoje eu quero te ajudar a sair daqui curado em nome de Jesus. A palavra que fica martelando na minha cabeça é que no primeiro dia, quando nós iniciamos o jejum, eu pensei assim, eu vou jejuar pelo quê mesmo?
para tentar entender se alguém me ofendeu, se eu tenho recebido ofensas. E o pastor Alessandro, quando ele fez a oração, quem estava aqui na noite que nós começamos o jejum? Amém, muita gente. E o pastor Alessandro fez uma oração dizendo que nós queríamos terminar esses dias de jejum com uma igreja curada, com uma igreja restaurada. E é isso que eu creio que Deus quer completar nessa noite. Eu sei que Ele já está trabalhando no seu coração há muito tempo, mas hoje eu creio que Deus quer completar aquilo que Ele já tem começado na sua vida. Amém? E quando eu estava orando, você vai entender isso melhor no final, e eu pedi a Deus o que Deus queria fazer nessa noite. E enquanto eu orava, hoje à tarde, eu vi anjos. E eu via anjos neste lugar, e anjos tocando pessoas, tocando no coração de pessoas. E eu espero que esse coração seja o teu. Eu espero que esse coração também seja o meu. Que o Espírito Santo tenha liberdade para tocar no seu coração. Amém? Eu creio que o Espírito Santo está aqui. E Ele vai tocar no seu coração hoje. Amém? E nós queremos então ser bem práticos. Hoje falar sobre como curar as feridas da isca de Satanás. Nós já entendemos que a ofensa é uma isca de Satanás para nos aprisionar espiritualmente. Todos nós já fomos ofendidos em algum momento. Então, nós queremos ver de forma prática como lidar com essas ofensas. Amém? E o primeiro passo que nós precisamos para renunciar, para lidar com as ofensas, é renunciar toda ofensa e amargura. Você pode falar isso comigo? Renunciando toda ofensa e amargura. Nós temos uma tendência de ser levados por um sentimento de que quem me ofendeu está em dívida comigo. Nós somos levados a entender que se a pessoa me ofendeu, ela me deve algo, ela tem uma dívida comigo. E aí eu fico numa expectativa de que ela venha até mim e me peça perdão. Se ela não me pediu perdão, se ela não mudou, se ela não demonstrou arrependimento, se ela não teve nenhuma atitude para compensar aquela ofensa, então eu fico esperando que a pessoa faça algo e fico entendendo que ela tem uma dívida comigo. Quando eu fico entendendo, esperando que a pessoa faça algo, e na minha mente eu já estou determinando o que ela deve fazer, eu estou me colocando como juiz, como juíza dessa pessoa. E como um juiz, eu vou determinar uma pena. A pessoa falhou comigo e agora eu determino uma pena. E, na verdade, isso nada mais é do que um desejo de vingança camuflado. A pessoa me ofendeu, ela precisa pagar por isso. E eu quero determinar, então, como ela vai fazer isso, como ela vai pagar essa dívida que ela tem comigo. E esse desejo de vingança, ele gera amargura. Se a pessoa não me pediu perdão, a minha vingança não foi consumada, não foi cumprida. E a ofensa, então, vai criando raízes dentro do meu coração e vai adoecendo a minha alma. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Romanos 12, 17 a 19. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir. Romanos, capítulo 12. Eu estarei lendo na versão NVI e será projetada nessa versão. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Romanos 12, 17 a 19. Diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Enquanto você não abre mão do seu direito de vingança, do seu direito de justiça, enquanto você fica na expectativa de que a pessoa demonstre arrependimento, demonstre mudança, que ela venha até você e te peça perdão, você vai alimentando, você vai nutrindo aquela ofensa no seu coração. E essa ofensa nutrida vai virar uma amargura. E agora nós nos tornamos amargos, críticos, desleais. Porque agora, como eu estou ofendido, amargurado, e a pessoa não veio me pedir perdão,
eu começo a expor os meus sentimentos, não com o objetivo de curar os meus sentimentos, mas com o objetivo de denegrir a imagem de quem me ofendeu. Eu não curo a minha ferida, eu alimento ela, e agora eu vou começar a denegrir a imagem da pessoa que me ofendeu. Porque eu quero que as pessoas saibam quem ela é. Eu quero que as pessoas saibam o que ela fez comigo. E eu começo a me vitimizar. E com isso eu começo a perder a bênção que Deus tem para mim. Nós perdemos a bênção, porque começamos a nutrir essas ofensas. E isso, meus irmãos, abre uma brecha enorme para Satanás. A legalidade é enorme. Porque agora eu quero vingança. Agora eu quero mostrar para as pessoas que aquela pessoa me ofendeu, que ela não é tão boazinha e tão perfeita como os outros pensam. E eu não quero curar a minha ferida, eu quero denegrir a imagem de quem me feriu. Você se transforma numa pessoa melindrosa, numa pessoa cheia de mimimi, que é a palavra que está no momento. O pastor Cote fala sobre os goleiros de flecha. Já ouviu falar no goleiro de flecha? Agora, como você tem uma amargura no seu coração, você fica nutrindo ela, você vira um goleiro de flecha. A Bíblia fala sobre os dardos inflamados do maligno. Que quando nós estamos bem revestidos com a armadura de Cristo, esses dardos não nos atingem. Mas uma pessoa amargurada, uma pessoa que nutre a ferida do seu coração, que fica alimentando essa ofensa, ela vira um goleiro de dardo inflamado do maligno. Sabe por como? A flecha está vindo lá, nem é contra você, mas ela pega e põe aqui. Ai, falou de mim. Ah, é contra mim. Sabe aquela situação que você está passando por algumas pessoas, a pessoa está rindo, você olha e fala assim, está rindo de mim. Está rindo de mim. Ou alguém faz uma brincadeira e fala assim, é por minha causa, está querendo me ofender. Aquela palavra que o pastor usou domingo da noite, foi para mim, ele queria me ofender. Ele queria expor o que ele ouviu lá no gabinete. É goleiro de flecha. A flecha do maligno está passando lá longe, ele pega, fala, não, eu quero sofrer, eu quero ser vítima. E começa a alimentar mais e mais e mais essa amargura. Mais e mais e mais essa ofensa. Ah, meus irmãos, o que o Senhor tem ministrado no meu coração é que como igreja nós perdemos tempo demais lidando com meninices entre nós. Há um reino do Senhor que precisa ser estabelecido nessa terra. E eu falo isso com temor e tremor. Porque nós ficamos perdendo tempo com ofensas um com o outro. Porque o irmão falou tal coisa de mim. Porque o outro não me cumprimentou. Porque não me deu a mão. Porque não estava na porta para falar comigo. Porque virou o rosto para mim. Porque falou de mim. Nós estamos alimentando ofensas entre nós. Estamos brincando entre nós. Com briguinhas, com picuinhas, com meninices, enquanto há um reino celestial que precisa ser estabelecido nessa terra. Mas em nome de Jesus, nessa igreja, esse tempo acabou. Em nome de Jesus, é um tempo de maturidade sobre essa igreja. Meus irmãos, nessa noite, se você tem algum sentimento de amargura, de tristeza em relação a algum irmão, isso vai ficar aqui em nome de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja curada, uma igreja madura, que não perde tempo brigando entre si, com ofensas entre si, mas tem uma missão, tem uma cidade para conquistar. Meus irmãos, Jesus Cristo vem buscar uma noiva madura, não uma criança birrenta. Nós temos que parar de ficar de picuinha entre nós. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for assim, eu não faço. Está na hora de amadurecermos como povo de Deus. Porque Jesus Cristo vem buscar uma noiva madura e não uma criança birrenta. Amém? E nós somos essa noiva madura em nome de Jesus. Desculpa estar sendo tão direta, mas nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos confronta em alguns momentos. E eu ouvi um pastor esses dias falando algo que mexeu comigo. Nós falamos que Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, ele é o pastor da igreja. E esse pastor diz assim, se Jesus Cristo fosse o pregador da sua igreja, provavelmente a maioria já tinha ido embora. Porque Jesus, ele era amor, bondade, paz, justiça, mas Jesus não alisava para falar as verdades eternas. Quando precisava ensinar a palavra, ele ensinava direto. Ele não alisava, né? E eu não estou aqui para confrontar você como ofensa,
mas para que o Senhor Jesus te leve a entender que nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos ser uma igreja curada, que vive os propósitos de Deus. E nós estamos aqui para ser confrontados por Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele nos exorta, Ele nos ensina. E talvez você esteja sendo confrontado nessa noite, não só porque você precisa liberar perdão a alguém, mas talvez você precisa pedir perdão a alguém. Talvez você tenha muitas coisas para consertar nesse processo. E eu queria te fazer algumas perguntas, para você pensar. Por conta das ofensas, você já pensou em sair da igreja? Você já pensou em sair da célula? Em abandonar alguns ministérios? Talvez você não só pensou, como fez. Talvez você se afastou de pessoas. Quais foram as pessoas que você abandonou porque se sentiu ofendido? E outra coisa, com quem você falou sobre isso? Com quem você falou sobre a sua dor, sobre a sua amargura, sobre essas ofensas? Você buscou cura ou você tentou expor e denegrir a imagem das pessoas? Meus irmãos, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. E se você não resolveu essa situação até hoje, porque está esperando a outra pessoa vir até você, mostrar arrependimento, mostrar uma atitude, lembre-se que se Jesus esperasse a gente se arrepender primeiro para morrer naquela cruz, Ele nunca teria ido até lá. Ele morreu primeiro, Ele se entregou por nós, Ele dedicou o perdão. Depois nós fomos até a cruz e fizemos a reconciliação. Nós fomos até Jesus, mas primeiro Ele morreu por nós. E muitas vezes nós não lidamos com a ofensa porque estamos esperando o outro vir até nós. Se ele não se arrepender, se ele não demonstrar uma mudança de atitude, eu não vou atrás. Hebreus 12, versículo 15, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Nós precisamos examinar o nosso coração, para ver se não há uma raiz de amargura na nossa vida. E uma raiz, uma planta, ela começa com uma semente. E a ofensa é essa semente, que quando regada, vai crescer, vai criar raízes profundas, raízes de amargura, e com o tempo, você vai começar a desenvolver frutos de amargura na sua vida. E às vezes nós não só recebemos essa semente da ofensa na nossa vida, como nós regamos a ofensa no coração de outros. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que estão ofendidas, e ao invés de ajudá-las a liberar perdão e a resolver a ofensa, nós regamos essa semente da ofensa. Uma semente de ofensa regada vai virar uma raiz de amargura. Eu quero dar uma palavra para os pais aqui. Muitas vezes, os adolescentes, quem tem filho adolescente faz assim, são uma bênção, né? São uma bênção. Mas, se tem um povo que gosta de uma encrenca, é o adolescente, não é? Um dia briga com um amigo, outro dia briga com outro amigo, aí um dia está de cara virado com um, depois com outro. Eles vivem se desentendendo, mas logo se entendem depois. A questão é que, às vezes, nós regamos a semente da ofensa na vida dos nossos filhos. Se o seu filho chega em casa falando que houve alguma situação, talvez até na igreja, num ministério, falaram de mim, me criticaram, chamaram minha atenção. Nós, como pais, precisamos ensiná-los a lidar com as ofensas e não nutrir isso no coração deles. Mas muitas vezes, como é nosso filho, nossa filha, a gente quer proteger, e aí fala assim, não, eu não admito que faça isso com meu filho. Não, meu filho, para de falar com fulano, se afasta do Beltrano, você não vai mais nesse ministério. Te ofenderam lá na dança, você não dança mais. Te ofenderam no louvor, você não canta mais. Te ofenderam lá no som, sai do ministério, meu filho. Sabe o que você está fazendo com o seu filho, meu irmão? Você está pegando a isca de Satanás, botando dentro da boca dele, falando, engole, meu filho, engole.
Meus irmãos, quando eu falo para o meu filho que ele tem que sair do ministério porque ele foi ofendido, eu estou ensinando ele que ele faz as coisas para agradar pessoas, que ele precisa da aprovação de pessoas, que ele não está servindo a Deus, mas a homens. E eu estou ensinando ele a nutrir raiz de amargura. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a lidar com as ofensas, a se resolver, a liberar perdão. Não é abandonando pessoas, não é se afastando de pessoas, não é saindo de ministérios, é resolvendo, meus irmãos. Nós, como pais, precisamos ajudar os nossos filhos. Só que também temos que ajudar com exemplo, porque às vezes nós temos essa atitude. Quantos adultos têm essa atitude? Ah, me magoei, estou fora. É mais ou menos igual aquela criança que está brincando, né? E aí o jogo não saiu do jeito dela, ela pega a bola é minha, eu vou para casa, né? Não brinco mais. Quantas vezes nós somos assim? Meus irmãos, quando alguma pessoa ofendida te procurar para compartilhar uma ofensa, não rega essa ofensa. Não rega essa semente, mas ajuda a pessoa a arrancar do coração, antes de enraizar e de dar frutos. Nós precisamos ajudar as pessoas. Sabe, meus irmãos, tem muita gente na igreja que se ofende com a liderança, com os pastores, por causa do pecado dos outros. Eu tenho vivido isso, a gente tem percebido isso muitas e muitas vezes. Sabe aquele sentimento assim? Quem tem mais de um filho sabe. O filho, ele não tem medo de apanhar, ele só quer que o outro irmão apanhe junto, não é? O problema não é apanhar, eu só não quero apanhar sozinho, né? Se eu apanhar menos que o meu irmão, os meus filhos, eles não têm medo de trabalhar, eles só têm medo de trabalhar mais que o outro, né? Então eles querem saber o que o outro já fez. Não é assim? Quem tem mais de um filho sabe que é assim, não é? Eu posso apanhar, mas meu irmão tem que apanhar também, né? Gente, na igreja, muitas vezes, como irmãos, nós estamos lidando assim, como crianças dentro de casa. Muitos irmãos ficam ofendidos com os pastores, com a liderança, porque acham que um foi corrigido de um jeito e o outro de outro. Porque acham que os pastores usaram 2 pesos e 2 medidas. Ah, porque comigo, com meu filho, o pastor chamou lá no gabinete, afastou do ministério e tratou assim. O outro lá, o pastor não fez nada. Meus irmãos, eu quero ser muito sincera com vocês. Nós só não fazemos nada se nós não estamos sabendo. Se nós soubermos que algum irmão está com dificuldade, esse irmão é tratado sim. Ele é cuidado sim. Mas nós temos visto que uma atitude que nós tomamos tem se virado contra nós, contra a liderança. Muitos pastores, inclusive pastores amigos nossos, têm uma atitude diferente. Quem é batista há mais tempo vai lembrar disso. Quando um irmão pecava, em algumas igrejas ainda é assim, quando o irmão peca, o pastor traz diante da igreja e fala assim, esse aqui é o irmão fulano, ele caiu em adultério com a fulana, e por isso ele vai ser tratado, eu estou acompanhando ele, e ele não vai tocar por um tempo, ele não vai cantar, ele não vai pregar, porque ele está em tratamento. A igreja aplaude o pastor, glória a Deus, o nosso pastor está cuidando das ovelhas. Mas aí a igreja apedreja o irmão, não é? Apedreja o irmão. Nós tomamos uma postura diferente. Nós decidimos proteger a ovelha e levar as pedradas. Muitas vezes nós ouvimos de irmãos que estão magoados porque nós não corrigimos alguém. Vem perguntar para o seu pastor, pastor, você está sabendo que o irmão fulano está com problema nessa área? Está sendo feita alguma coisa? Ah, meus irmãos, vocês não sabem da história metade. Ainda bem que aquele gabinete não conta nada para ninguém, né? Mas nós atendemos tantos irmãos todos os dias, cuidando, não com o objetivo de excluir ele da igreja, de excluir dos ministérios, mas de resgatar essas vidas. E às vezes você se ofende porque sabe que alguém está em pecado ou que esteve em pecado e está atuando na igreja. Mas você não sabe o processo que foi feito com ele. Isso é uma estratégia de Satanás para te ofender. Não morde a isca, meu irmão. Não morde a isca. Na dúvida, vem perguntar para os pastores. Pastor, você está sabendo? Não deixa isso entrar no seu coração. Não guarde essa mentira de Satanás, achando que, de repente, você foi corrigido e o outro irmão não. Nós estamos aqui para cuidar de todos, em nome de Jesus. Mas
Eu creio, eu tenho muita paz nisso, eu sei que o pastor Alessandro e o pastor Wesley também têm. Eu prefiro levar a pedrada do que trazer para a igreja o que está acontecendo na vida de muitos irmãos. Uma vez, uma situação num outro lugar, o irmão falou assim, não, vocês têm que contar para todo mundo quando uma pessoa peca. Até que aconteceu com o filho dele. Aí o pastor perguntou, posso contar para todo mundo? Ele falou, não, pastor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não conta para ninguém. A gente quer expor os outros, né? Quando é com a gente, não quero não é bom não. Mas essas são pequenas estratégias, pequenas ciladas, que o inimigo vai jogando a isca. E muitas vezes nós, como povo de Deus, mordemos a isca. E estamos perdendo tempo demais nutrindo ofensas entre nós. E perdendo a oportunidade de expandir o reino de Deus. Mas esse tempo acabou, amém? Amém. Esse tempo acabou. E você pode, meu irmão, estar ofendido, ou até com amargura no seu coração. E nós vamos fazer agora, como eu falei, isso vai exigir posicionamentos de você. Você não é obrigado a nada. Mas nós vamos fazer uma oração agora de renúncia. Diante de Deus, como uma batalha espiritual, renunciando da nossa vida, toda ofensa, toda raiz de amargura, quebrando isso na nossa vida. Mas você vai fazer isso como um bravo guerreiro, que se posiciona, que sabe o que quer, e não como um pobrezinho, uma vítima ofendida. Oh, Deus, falaram de mim, falaram mal de mim, me criticaram, foram injustos comigo. Não dessa forma. Nós vamos nos posicionar como guerreiros no mundo espiritual e vamos renunciar toda ofensa, todo espírito de amargura que possa haver nas nossas vidas. Amém? Você é um filho maduro, é um guerreiro decidido, é filho amado do Deus Altíssimo. E hoje você vai tomar posse dessa identidade e vai quebrar da sua vida todo espírito de ofensa, todo espírito de amargura, que talvez tenha deixado você crítico demais, ou sensível demais, achando que tudo é contra você. Nós vamos quebrar isso agora em nome de Jesus. E se esse é o seu desejo, eu te convido a ficar de pé, nós vamos fazer uma oração juntos. E você diga assim bem forte, porque é uma oração de guerra. Os céus estão ouvindo, mas o inferno também. Nós vamos quebrar isso na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Então diga assim, bem alto. Senhor Deus, eu confesso que tenho guardado ofensas e amargura em meu coração. O que tem me tornado crítico, de coração endurecido e às vezes até sensível demais. Mas nesta noite eu decido me posicionar no mundo espiritual e renuncio, quebro e cancelo da minha vida todo sentimento de ofensa e amargura e todos os espíritos malignos ligados a esses sentimentos, práticas e atitudes. Eu os expulso da minha vida e eu os envio para o lugar onde o Senhor Jesus já determinou. E eu coloco o sangue de Jesus entre mim e esses demônios. Eu me declaro livre em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Senhor, glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Como eu falei, hoje vai ter uma dinâmica diferente. A cada ponto você vai ser chamado a uma decisão. Então nós acabamos de renunciar toda raiz de amargura, toda ofensa na nossa vida, amém? Agora, nós precisamos entender que perdão é decisão e não depende do outro. Em Mateus 18, 21 a 35, não tem esse texto projetado, mas só vou comentar. Jesus conta uma parábola sobre um servo que recebeu o perdão do seu senhor, mas negou o perdão a quem lhe devia. E como isso é comum na nossa vida? Porque nós recebemos o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar quem nos ofendeu. Jesus
quando ele está explicando a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, tem a projeção na NVI, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, diz assim, olha o que Jesus diz sobre o perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O texto é muito claro. Eu quero ler na versão A Mensagem. Eu não sei quem tem essa Bíblia, mas ela é uma versão bem contemporânea. Eu quero ler na versão A Mensagem, porque eu acho que eu não preciso nem explicar. Diz assim, Mateus 6, versículo 14 e 15. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. É muito claro, né, meus irmãos? Irmãos, o perdão, ele diz respeito à sua libertação. O perdão diz respeito à nossa libertação. Enquanto você não perdoa, você permanece preso a esses sentimentos e à pessoa que lhe ofendeu. Enquanto você não libera perdão, você continua preso aos sentimentos de ofensa e à pessoa que te ofendeu. O perdão não diz respeito ao outro, mas diz respeito a mim. Ah, pastora, mas ele não se arrependeu. As consequências do que cada um faz, cada um vai se acertar com Deus. Quando eu decido liberar perdão, independente da outra pessoa se arrepender ou não, eu estou me libertando nessa área. Eu estou sendo curado nessa área. O perdão, ele cura você. O perdão, ele liberta você. Se a pessoa não se arrependeu, esse é um processo dela com Deus. Mas eu estou livre desse sentimento. Eu estou sendo curado desse sentimento. E talvez esse ponto te deixe um pouco desconfortável. Porque você sabe que precisa perdoar. Você sabe que é uma ordem de Deus. Que é uma condição de Jesus. Para sermos perdoados, precisamos perdoar. Mas talvez você está esperando o outro vir. Mas não se arrependeu, não veio falar comigo. Ou talvez você julgue que aquela pessoa não mereça o seu perdão. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós também não merecemos o perdão de Deus. Você liberta até quem não merece ser perdoado. Você libera no mundo espiritual até quem não merece ser liberado. Porque nós não somos juízes de ninguém. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus. E temos que ser servos em obediência. E talvez você também precisa pedir perdão. Pelos sentimentos que você nutriu, talvez pelas palavras que falou por conta dessa ofensa. Lá em Tiago 5, versículo 9, Tiago diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Não cabe a nós julgar ninguém. Não cabe a nós decidirmos se a pessoa tem razão ou não. O que Deus está dizendo para nós é que nós precisamos perdoar. E o perdão não diz respeito se a pessoa merece ou não. O perdão diz respeito à minha obediência ao Senhor. E perdão não é sentimento. Eu não sinto vontade de perdoar. Meus irmãos, a grande verdade é que a única vontade que a gente tem é de se vingar. Eu não sinto vontade de perdoar. Perdão não é sentimento. E perdão também não é esquecer, isso é amnésia. Nós não esquecemos, mas nós nos liberamos daquele sentimento e liberamos a pessoa também. O perdão liberta, mas o perdão não é um sentimento e não é esquecer. Perdão é uma decisão. E nessa noite eu quero te convocar a tomar uma decisão. Eu sei que a cada culto aqui houveram apelos, e muitos já fizeram isso. Mas talvez você sinta no seu coração que você não decidiu perdoar quem te ofendeu ainda. E nesse momento nós vamos fazer uma oração, mas essa oração vai ser pessoal. Vai ser você e Deus. Talvez você vai falar assim, pastor, eu nem sei orar. Não tem problema, Deus entende o seu coração. Deus conhece o teu coração. Você não precisa falar palavras bonitas. Você precisa dizer palavras sinceras. Você vai dizer para Deus qual é a ofensa que você tem no seu coração. Você vai dizer para Deus quem foi a pessoa ou as pessoas que te ofenderam. E diante de Deus, você vai falar, pode até falar, Deus, está sendo muito difícil, porque está doendo. Ainda dói muito lembrar do que aquela pessoa fez comigo. Mas nessa noite eu decido perdoar.
E esse tempo é você e Deus. E você vai poder fazer isso como você quiser. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar sentado como está. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa é uma oração, você e Deus. Você vai começar a pensar com quem você está ofendido. Talvez seus pais, seu cônjuge, seus filhos, parentes, líderes. Talvez você está ofendido com seus pastores. Comece a contar isso para Deus. Talvez você tenha ofendido pessoas. Talvez você precise pedir perdão pelas ofensas também. Perdão é decisão. Decida agora, diante de Deus, perdoar quem te ofendeu. Deus, nessa noite nós decidimos, diante do Senhor, perdoar aqueles que nos ofenderam. O Senhor Jesus já nos perdoou na cruz, diante de tantas ofensas, de tantos pecados que cometemos. O Senhor derramou o seu sangue para nos perdoar. E nós recebemos essa graça e da mesma graça queremos dar a Deus. E decidimos nessa noite liberar no mundo espiritual as pessoas que nos ofenderam, ó Deus. Decidimos perdoar toda ofensa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já renunciou a toda raiz de amargura, toda ofensa. Você já decidiu perdoar. Mas talvez você está pensando assim, mas ainda está doendo. Quando eu penso no que a pessoa me fez, quando eu penso na situação, ainda dói. Porque nós precisamos de um terceiro ponto, que é receber a cura da alma ferida pela ofensa. Sabe, meus irmãos, algumas ofensas, elas doem, mas não machucam. É como um beliscão, um puxão de orelha, dói, mas não causa uma ferida profunda. Agora, outras ofensas, elas ferem profundamente a nossa alma. Principalmente quando vem de alguém que a gente nutre muito afeto ou muita expectativa. E se a gente alimentou essa ofensa por muito tempo, ela pode ter provocado feridas terríveis na nossa alma. Ela pode ter enraizado, pode ter virado uma raiz de amargura. E essas ofensas guardadas, essa amargura guardada, eu gosto daquela ilustração de um armário. Quando nós vamos guardando esse lixo na nossa alma, essas ofensas na nossa alma, é mais ou menos como aquele armário da bagunça, que eu imagino que você não tenha, mas algumas pessoas têm. E vai socando todo o lixo ali, toda a bagunça ali, e aí quando não consegue fechar, dá um empurrãozinho com a perna assim e fecha a porta. E aí vem alguém que não tem nada a ver com isso e mexe na porta daquele armário e abre e aquele lixo cai todo em cima da pessoa. É isso que acontece quando nós temos amargura dentro do nosso coração. A gente vai guardando esse lixo na alma e a gente despeja ele em cima de quem não tem nada a ver com isso. Normalmente ficamos irados com filhos, com cônjuge, com pais, com amigos. Descontamos a nossa dor em quem não fez nada contra nós. Nós precisamos limpar esse armário. Precisamos remover essa amargura, remover essa dor que muitas vezes fica no nosso coração e que a gente desconta em quem não tem nada a ver com isso. Você já renunciou, agora você precisa lidar com os sentimentos que estão no seu coração. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu já vou ler para ganhar tempo, temos a projeção. Diz assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Bendigam, digam bem, não amaldiçoem, não falem mal. A receita para a cura completa da sua alma
Você quer que a sua alma seja curada hoje? Amém? A receita para a cura completa da sua alma está em Lucas 6, 28 a 29 e também em Mateus 5, 44. Lucas 6, 28 a 29 tem a receita, porque talvez você está tentando lidar com isso há anos e está pensando assim, pastor, eu já decidi perdoar, eu já renunciei toda ofensa, mas dentro do meu coração o sentimento não muda. Você vai descobrir agora a receita para que Deus possa mudar os sentimentos do teu coração, amém? Vamos ver o que o Senhor nos diz? Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Mateus 5, 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A chave para a cura da sua alma é abençoar, é orar por aqueles que te ofenderam. Você vai liberar palavras de bênção sobre aquela pessoa que te feriu. Você não só libera perdão, mas agora você começa a orar por ela e você vai começar a desejar a ela coisas que você quer que aconteçam com você. Você vai começar a não mais desejar vingança, mas desejar bênçãos, que as bênçãos do Senhor cheguem até essa pessoa. E você vai orar abençoando ela dia após dia, até que no meio da sua oração você vai perceber, eu amo essa pessoa de novo. O sentimento aqui dentro mudou. Já não é mais de amargura, já não é mais de tristeza. Eu voltei a amar aquela pessoa, porque eu orei abençoando, orei abençoando, orei abençoando. E você vai fazer isso até que a dor se transforme em amor. Amém? Agora eu quero perguntar para você, você quer fazer isso? Talvez hoje seja o começo. Algumas pessoas talvez consigam sair daqui já amando aquele que lhe ofendeu. Mas talvez você vai ter que fazer isso por mais dias. A pergunta é, a receita do Senhor está aí. Você quer pôr em prática? Se esse é o seu desejo, eu te convido a ficar de pé. E você vai começar a pensar na pessoa ou nas pessoas que te ofenderam. E vai declarar bênção sobre ela. Se você quiser fazer isso em voz alta, você está na liberdade, você está na casa do Pai, quiser fazer em silêncio. Mas começa a dizer palavras de bênção. Aquilo que você quer, a bênção que você quer para você, libera sobre quem te ofendeu. Começa a abençoar a pessoa que te ofendeu. Libere palavras de bênção. Abençoe. Bendiga. Lembra das qualidades dela. Quais são as qualidades de quem te ofendeu? Declare isso diante do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, ouve a oração dos teus filhos essa noite. Nós declaramos, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre quem um dia nos ofendeu, sobre quem um dia nos feriu. E nós queremos fazer isso todos os dias, até que o sentimento do nosso coração seja transformado, até que toda dor, toda tristeza se transforme em alegria, em amor, em respeito, em gratidão diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar mais um pouquinho. O problema dessa mensagem é que você nunca sabe quando está acabando, né? Vocês já sentaram e levantaram tantas vezes, né? Mas está quase acabando. Porque agora faltam mais duas coisinhas só.
E essa próxima você vai falar, agora está ficando fácil, porque já renunciei toda a raiz de amargura e ofensa, já decidi liberar perdão, já orei abençoando, o sentimento aqui dentro começou a mudar. O que mais que tem para fazer? O quarto passo é a reparação e a reconciliação. Lá em Mateus 5, 23 a 24, o Senhor nos diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Agora totalmente curado, ou num processo de cura do seu coração, livre dos sentimentos que te aprisionavam, você tem condições de ir até a pessoa que te ofendeu. Olha como a palavra de Deus é. Agora é você quem vai, você não está mais esperando ela vir. Agora você tem condições de ir até ela. Não mais para demonstrar a sua insatisfação, não para discutir, não para provar para ela o mal que ela te fez, mas agora você é capaz de dizer: está tudo bem, meu irmão. Está tudo bem, meu amigo. Eu te perdoei. E eu te peço perdão, porque agora, com o coração curado, eu tenho a capacidade de me humilhar e dizer: olha, me perdoe, porque eu nutri um sentimento terrível contra você. Me perdoe porque eu fiz críticas contra você. Me perdoe porque eu desonrei você. Agora você não quer mais vingança. Você é capaz de se humilhar e você quer reconciliação. E sabe, meus irmãos, reconciliação é diferente de perdão. Lá na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue, Ele derramou sobre nós o seu perdão. Mesmo antes de nós termos qualquer atitude de arrependimento, qualquer atitude de mudança, sem entendermos quem nós éramos, Jesus já derramou do seu perdão sobre nós. Quando nós vamos até a cruz, quando nós declaramos que nós aceitamos aquele sacrifício, nós nos aliançamos com Cristo, agora nós nos reconciliamos com Deus. Perdão é uma coisa, isso você já decidiu. Agora, reconciliação é quando eu restauro um relacionamento. Quando nós vamos até a cruz de Cristo, nos aliançamos com Jesus, nós reconstruímos um relacionamento de intimidade com o Pai. Nós voltamos a viver a essência daquilo que Ele planejou para nós. E agora eu quero orar por você, para que Deus prepare um momento da reconciliação entre você e a pessoa que lhe ofendeu. Talvez não vai ser hoje, talvez não vai ser amanhã, talvez não vai ser nem essa semana. Porque nós não queremos fazer nada na carne, nós queremos fazer dirigidos pelo Espírito. Então o Espírito Santo vai preparar o momento, onde você, com o seu coração curado, vai poder chegar até a pessoa que lhe ofendeu e dizer: meu irmão, eu te perdoei. E eu quero pedir perdão, porque eu nutri sentimentos de amargura e de ofensa contra você. Eu te desonrei. Agora eu tenho condições de fazer isso. E nós queremos orar pedindo ao Senhor que Ele prepare esse momento, para fechar esse ciclo. Porque agora o inimigo não tem mais nada para me acusar. Eu não preciso mais sentar do outro lado da igreja, ou atravessar a rua, ou fazer de conta que eu não vi no mercado. Não há mais nada, nada contra nós. Amém? E eu quero orar com você, para que o Espírito Santo prepare o momento da reconciliação. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós já entendemos o processo. Nós já decidimos perdoar. Nós já entendemos que precisamos orar pelas pessoas que nos ofenderam, para que o nosso coração seja curado. E agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor prepare para cada um dos meus irmãos e irmãs um momento especial, um momento preparado pelo Senhor, ó Deus, onde não haverá discussão, onde não haverá nenhuma acusação, mas haverá humilhação, perdão e reconciliação. Prepare um momento onde cada um poderá chegar à pessoa que ofendeu e derramar da sua graça também, do seu amor, declarando perdão, pedindo perdão, para que haja reconciliação. Deus, nós somos o teu povo, nós somos o teu corpo. E não agrada ao Senhor que tenhamos inimizades, que tenhamos inimigos, que tenhamos ofensas no coração. Então prepara um momento, ó Deus, para que cada um aqui possa fazer o concerto. Prepara o dia do concerto. Prepara o dia da restauração. Prepara o dia da reconciliação na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? Esse é o seu desafio agora. E por último, meus irmãos, para terminar, nós precisamos vigiar para não morder a isca de novo. Porque todo esse processo foi nos ensinando a não morder a isca e hoje a curar o coração das vezes que nós mordemos a isca da ofensa. Então agora nós precisamos vigiar para não morder a isca novamente. Nós precisamos aprender a lidar com as ofensas, porque certamente haverá situações onde você será ofendido novamente. Nem sempre de propósito. Algumas vezes situações não foram nem de propósito e nós nos ofendemos. Como nós vamos lidar com isso? E talvez nós ofendemos pessoas. E eu quero lhe dar algumas dicas bem práticas. Quando você ouvir algo ou passar por uma situação que lhe ofenda, aprenda a analisar na mente primeiro, antes de deixar descer para o coração. Se a palavra que você recebeu é, na verdade, uma exortação, é uma ofensa de Jesus, falando, olha, peraí, olha o que você está fazendo aqui. Se isso é algo que Deus está ministrando para te corrigir, aceite a correção de um pai que te ama e coloque em prática. Agora, se é uma isca de Satanás, rejeite. Quando você recebe uma ofensa, quando você ouve algo, ou participa de uma situação onde você começa a se sentir ofendido, a ofensa começa na mente. O pecado começa na mente, começa no pensamento. E então você começa a alimentar aquele pensamento, aquela situação, e aí esse pensamento, ele desce para o coração e vira sentimento. E esse sentimento vai virar amargura e vai se transformar em atitudes de amargura. Atitudes de uma pessoa ofendida. Então, meu irmão, a nossa mente, ela é um ninho onde as coisas são geradas. Mata no ninho. Quando você perceber que um sentimento de ofensa, um pensamento de ofensa está sendo nutrido na sua mente, renuncia a isso imediatamente. Deus, eu renuncio em nome de Jesus, eu não me sinto ofendido. Ah, a pessoa fez uma brincadeira, me ofendeu. Resolve aqui, não deixa descer para o coração. Porque se você deixar descer para o coração, você vai ter que fazer todo esse processo de novo. Todo esse processo de novo. Para não precisar fazer tudo isso de novo. Mata no ninho, não deixa crescer para envenenar você. Não deixa descer para o coração. Lá em Romanos 12, de 1 a 3, diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Amém? Você está recebendo respostas nessa noite. Agora depende de você colocar em prática. Nós estivemos num período de jejum, e nós somos uma igreja que deseja ser curada em nome de Jesus. Nós queremos andar pelo Espírito, esse é o tema desse ano. Nós queremos multiplicar vidas saudáveis. E hoje é o último dia desse período de jejum, desse período de mensagens. E eu creio que você sai daqui com a sua resposta. Eu creio que nessa noite você sai daqui com a sua cura, em nome de Jesus. Quando eu falei dos anjos, o que o Senhor me mostrou, me lembrou é que jejum não é brincadeira. E teve um determinado momento onde Daniel estava jejuando e orando. E eu creio que o que aconteceu com Daniel aconteceu com você nesses dias. Num dos períodos de jejum de Daniel, quando ele fez 21 dias de jejum, algo espiritual muito forte aconteceu com ele. E eu creio que isso está acontecendo conosco nessa noite. Eu quero ler com vocês Daniel 10, de 10 a 14, e eu encerro aqui. Diz assim, em seguida a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. É um anjo falando com Daniel.
Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, algumas versões dizem, desde o seu primeiro dia de jejum, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Você já imaginou? Você em jejum e oração, e Deus mandando um anjo trazer a resposta para você? Mas olha o que o anjo diz: mas o príncipe do reino da Pérsia, é uma potestade maligna, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Você em jejum e oração, Deus mandando anjos para responder a sua oração, o inimigo se levantando e impedindo esses anjos de chegar até você, Deus mandando Miguel, um anjo guerreiro ali, para lutar contra aquelas potestades, e o anjo chega para você e te entrega a resposta do seu jejum. Hoje é o nosso 21º dia de jejum. Nós estamos encerrando esse jejum nessa noite, e eu creio que em nome de Jesus, a tua resposta chegou. Eu creio que em nome de Jesus, a cura que você está buscando, o Senhor está te entregando nessa noite, em nome de Jesus.